Pois bem, pessoal, vamos então falar sobre o céu, a forma e o indizível. Um dos meus livros se chama Indizível. Quando começamos a falar do céu, quase sempre tropeçamos na linguagem. Não porque nos falta fé, mas porque nos falta palavras, vocabulário, melhor dizendo. Toda pergunta sobre o céu esbarra numa dificuldade anterior. Ora, como você vai falar do que está além de todas as formas, usando palavras que nasceram dentro das formas? João, ao narrar o Apocalipse, não descreve como um geógrafo, nem como um arquiteto. Ele descreve como alguém que viu demais para caber no idioma humano. Por isso que ele descreve, olha, não são bem coisas, não no seu sentido literal, mas aproximações sensíveis do que é em si superior à sensibilidade. O ouro, cristais, as pedras preciosas, muros azuis e tudo isso não é inventado, mas também não é literal, é tradução. E aqui está o primeiro ponto decisivo. Se não é literal, não significa que não seja real ou que seja falso. Significa que é analógico. A analogia, inclusive, é o ponto de equilíbrio entre dois abismos. Do primeiro, que é o literalismo ingênuo, que transforma o céu numa versão melhorada da Terra, no qual seria uma espécie de platonismo, no qual Nietzsche vai afirmar que o evangelho havia se transformado nisso, e o espiritualismo vazio, que dissolve o céu num nada abstrato, sem experiência, sem presença, sem realidade, inclusive. E o cristianismo não aceita nenhum dos dois. Quando você diz se não é literal, então é ideal, você toca exatamente o fulcro, o ponto. Mas é preciso entender ideal não como algo menos real, e sim como algo mais pleno, mais estável, mais verdadeiro. E aqui Platão ajuda, mas apenas até um certo ponto também. Porque para Platão, ressalte-se, o mundo sensível é sombra, o inteligível é a forma verdadeira. E o cristianismo, ele assume essa intuição, mas a atravessa como um escândalo esdrúxulo, a encarnação. Deus não ficou apenas no plano ideal, porque o verbo se fez carne, aí tudo muda. Deus, em si mesmo, ele antecede toda forma, foi ele que criou tudo e todos. Por isso, quando a Escritura fala dos olhos de Deus, dos ouvidos de Deus, cabelos brancos, não está descrevendo uma anatomia, mas a ação. Porque Deus ele nem, não precisa de olhos para ver. E foi Ele que criou. Ele não ouve com ouvidos porque todo som já está aberto diante dele. Ele não precisa de um nariz para respirar, porque ele não depende de ar para viver. Essas imagens não dizem o que Deus é. Essas imagens dizem como Deus age em relação ao mundo. A única forma em que Deus assume aparência literal e conserva inclusive para sempre, porque Jesus no Antigo Testamento vai aparecer como anjo, é Jesus Cristo. E isso não é detalhe, é o coração da fé cristã. Quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, e Jesus diz, quem vê a mim vê ao Pai. Não porque o Pai seja fisicamente idêntico, igual ao Filho, mas porque a plenitude visível de Deus se manifesta em Cristo. Jesus, ressuscitado, tem um corpo glorificado, mas ainda assim é um corpo que pode ser visto, ele foi tocado, não subitamente, mas ele foi reconhecido. E ele entra na história e permanece na história. Isso significa que a realidade última
derradeira não é a dissolução da forma, mas a sua transfiguração. E agora chegamos ao ponto mais delicado. O céu, se Deus, em sua essência, não é visível, se os anjos não têm um corpo material, por exemplo, asas, nem pernas, nem matéria como a nossa, ou anatomia, então o que é o céu para seres espirituais invisíveis nesse aspecto? O que é o céu? É um vazio, uma abstração? Um estado psicológico? Não. O céu é realidade plena, mas não literal nos moldes do mundo físico. Ele não é um lugar como um ponto do espaço, por exemplo, mas também não é um nada. É um modo de ser, um estado ontológico, onde a separação entre forma e sentido desaparecem. Aqui na Terra, as coisas significam algo além delas mesmas. No céu, o significado é imediato. Por isso, quando Jesus vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, ele não vai estar se pautando em paredes, telhados, em portas. Morada não é arquitetura, é permanência, é repouso no ser. Ele fala numa linguagem que o coração humano consegue acolher, mas aponta para algo que ultrapassa a imagem. Eu amo essas bicicletas motorizadas. Da mesma forma, quando João fala das ruas de ouro, ele não está dizendo que alguém caminha sobre metal, porque vocês sabem o que é o ouro, né? Ele está dizendo que o fundamento da realidade é incorruptível, que não tem desgaste, sem fissura, sem decadência. O ouro é o melhor símbolo que temos, porque aqui ele já ensaia a eternidade, porque não oxida, não se perde, não se dissolve facilmente. Inclusive Nietzsche vai usar o exemplo do ouro na virtude dadivosa. Mas no céu, o ouro não é necessário como substância, porque aquilo que ele simboliza já é a própria realidade. Portanto, não há um ouro não como elemento químico no céu, mas também não há um nada, ausência. O que há é mais do que ouro, visto por uma linguagem que só conhece o ouro como o ápice do valor. O mesmo vale para a luz. Não há lâmpadas, nem sol físico, nem fonte externa, mas há brilho. Não como fenômeno óptico, e sim como manifestação do ser. Brilha porque é pleno, ilumina porque não oculta, não esconde nada. Não cansa os olhos, porque não há olhos, não no sentido anatômico, há visão direta. Os anjos não têm asas, as asas dizem mobilidade, prontidão, transcendência. O céu não tem muros. Os muros dizem estabilidade, proteção, limite seguro, fronteira. Nada disso é literal, mas tudo isso é verdadeiro enquanto sentido. Assim, quando você diz que tudo que João viu são representações, você não está equivocado, desde que se entenda a representação não como ficção, mas como tradução do indizível. João não inventa imagens para embelezar, ele luta para nomear o que excede toda nomeação. O céu, então, não é um lugar onde nada existe, é um lugar onde nada precisa mais ser dito como coisa. Onde o ser não se fragmenta em objetos, porque tudo está reunido na fonte.